dessa galera, porque tudo isso envolve Porque essa o que vocês três têm em comum? Os três foram ameaçados pelo rapaz? Quem explica aí Sim. por que vocês três têm essa coisa em comum aí? Nós não nos conhecíamos, mas de forma isolada, os três já combatiam de alguma forma. E, obviamente, o Thiago Schultz, ele sabia que nós estávamos todos os dias lá, ela há mais de 6 meses, há mais de 6 meses também, há mais de 1 ano. Então, ele resolve nos atacar. Foi um momento em que a gente viu que nossas ideias eram compatíveis e a gente se formou em grupo e agora nós vamos precisar acabar com o movimento. Porque o que acontece? Ou a sociedade agora se levanta e começa a tentar reduzir e esclarecer para as pessoas o que realmente está acontecendo, ou a gente corre um risco deles tomarem conta. Porque eu tenho um dado que é muito importante. Eu estava fazendo uma contagem e, infelizmente, se a gente for ver todos os grupos que eles têm, eles podem ser cerca de 3 milhões de homens no Brasil, Red Pill. 3 milhões. Essa ideia, Sim. proporção? Por quê? Porque um dos representantes deles tem quase 1 milhão. O outro representante tem 300 mil, o outro tem 100 mil, tem canais, eu não quero falar o nome dessas pessoas para não, mas tem canais ao qual eles intitulam os padrinhos com mais de 300 mil seguidores. Então, é importante a gente falar sobre isso. Eu acredito que eles vão ter muito pouca consciência para entender o mal que eles estão fazendo para a sociedade. E eu acredito que o papel da gente aqui é alertar para que outras pessoas se conscientizem a ponto de não engrenar. Porque eles são unidos não por uma filosofia, mas por uma dor. Inclusive aqui a gente vai conversar e a gente vai explicar toda a incoerência por trás. Tem uma coisa que une eles, é a dor. Que é a dor. É a dor. Mas é incoerente o movimento e nós vamos tentar mostrar isso bom. aqui. Sobre você ter dito, desculpa interromper, o lance de 3 milhões, se você fez essa conta de acordo com quem se auto-intitula Red Pill, então eu diria que essa conta aí a gente dá pra multiplicar muito. Porque como eu tava dizendo, assim que o Thiago chegou, o Thiago chegou de Uber, vou ter que contar isso. Pode contar. E eu falei assim, ele é Red Pill? Eu falei pro motorista, ele falou, não, ele nem sabe o que é isso. Eu falei, calma aí, moço, pra você mulher depois dos 30 é o quê? Ele falou assim, coroa. Inclusive, depois dos 25 já é coroa. Então, a gente tem que lembrar que tem muito homem... Ele pode não nem saber o que é o termo. Ele nem sabe o que é. Não, mas e era um ele velho se de 60 porta anos. como? Era um cara. Eu não gosto de falar velho pra ninguém, porque eu acho que pessoas não são coisas pra... Não, mas né? eu não gosto. Ele tem bastante idade. Sim, é um cara de 60 anos que Senhor. falou na minha cara... que mulheres acima de 25, ou seja, eles estavam me chamando de velha, né? De coroa. E ele ainda reforçou. Não, depois passou dos 25 é coroa. Então a gente tem que lembrar que, independente de termos, Red Pill, Blue Pill, Red Pill, o foco central, né, pelo menos da minha luta, sempre foi combater o machismo, a misoginia neste tema, né? O machismo e a misoginia. Então, independente da pessoa se auto-intitular Red Pill ou não, citou essas ideias, né, já são, e a gente pode ver essas estatísticas apenas se você dar um Google e procurar a estatística de feminicídio, enfim, de violência doméstica, de violência contra a mulher, de assédio, e pronto, e aí já tá, a gente já tem as estatísticas prontas pelo próprio governo de homens que tratam mulheres como objetos, como coisas, como, enfim, né? Coisas piores que não dá nem pra gente ficar citando pra não cair a live. Ô, Paquito, coloca pra gente o print, então, da ameaça, que já foi divulgado pra caramba, então não tem problema a gente colocar. Ele foi meio um recorte e cola, né? Ele mandou a mesma mensagem pra todo mundo, né? Sim, Todos vocês. igualzinha. Bala o processo? Isso. Processo ou bala. Né? Você escolhe. Aqui, ó, a gente escolhe. Bala não é... Não é... Qual foi a justificativa que ele deu que bala não era... Ele falou que bala era uma expressão que ele usava pra falar de... Tá, ou é processo ou é vamos resolver de outra forma. Ou bora. Ou bora. Processo ou bora. Se não é tirar o vídeo, não é processo meio legal, o bora é o quê? E aquilo que a gente tava conversando antes, de uma pessoa que eu conheço dele, ela falou assim, Thiago, eu nunca ouvi ele falando essa expressão querendo dizer o que ele disse. Lógico que aquilo é mentira, né? Óbvio, então, óbvio. é isso, processo ou bala não tem outro entendimento, sabe? Mas ainda a gente pode falar no meio da live, eu acho que... Mas ele... Não, aqui não precisa não, viu, Paquito? É só aqui.
Aqui pode deixar o loguinho. Mas ele... não sei se pra vocês, mas eu vi gente relatando que ele ficou ligando antes de mandar Pra mensagem. todos nós. 5, 6 Ah, é? vezes ele ligou. Ligou pra cada um. Além de Que mandar horário? mensagem entre as 4 e as 5:30 da manhã, depois ele fez uma ligação às 9 da manhã. Pra mim, ele ficou ligando das 5 às 11. Ligando Ele não me ligou. pelo Instagram, nem sabia que dava pra Pelo ligar. Instagram. Ele não me ligou, Não, nem Pelo chama. Instagram. No Ah, meu não nem chama? chama. Não, o meu Só não aparece chama. lá a ligação. Só aparece lá que a pessoa te ligou de vídeo, de voz, nem Sei. lembro. E é importante a Alguém gente... atendeu? Vocês Da, sabem? Não. Da gente, não. De Não, nós, mas não. a gente ficou sabendo de uma pessoa que atendeu, entre outras que ele também, e que ele, segundo essa pessoa, ele não estava muito em sã consciência. Sei. Ele estava muito alterado, muito alterado. No mesmo horário, 5 e pouco É. da manhã. Mas vocês já viram ele em Sã Consciência? Vamos dar o contexto? Quem é esse Vamos. cara? Esse, que ele ficou conhecido como É. Calvo Do Campari. Do Campari. Por que é Calvo do Campari? E quem é esse cara? O que acontece? Ele é uma figura que ficou muito conhecida, tá? E ele, não é que ele encabeçou, mas ele virou aquele estereotipado, que todo mundo olhava e, isso é o Red Pill. Entendi. O Red Pill, ele começa mesmo há 20 anos atrás. Ah, Só que era como se fosse nos bastidores, mais ligado ao submundo, e um movimento mais masculinista no silêncio, onde eles ficavam chorando as pitangas, o fato das mulheres estarem mulher levando não presta, levando aquele vantagem negócio. sobre os homens. Isso. Até que chega um cara chamado Rollo Tomassi, que em 2013 ele lança um livro, que é o National Male, que é Homem Racional. E ele pauta toda a filosofia, o conhecimento do Red Pill embasado de forma sobre a psicologia biológica e sobre como os relacionamentos devem ser em relação à biologia. E eles então entram em surto, em êxtase, e ele vira praticamente um semideus, com algo muito importante aí. O Rollo Tomassi, ele não é um sociólogo, ele não é um biólogo, ele não é um epistemólogo, ele não é porra nenhuma, ele não tem formação acadêmica, ele não é um cientista. Ele é um cara que havia tido apenas 4 relacionamentos, um cara frustrado, inclusive se vocês tiverem uma fotografia dele aí para mostrar Como ele fisicamente como ele é, Rollo Tomassi. Aí contigo, Né? Paquito. Isso, vocês vão ver agora, ele está no auge da sua beleza. Obviamente, eu já vi fotos mais antigas dele que com certeza as mulheres não olhariam para ele. Um cara extremamente frustrado e que ele deu algumas regras de como os relacionamentos deveriam ser e como é o perfil de mulheres ao qual os homens não deveriam se envolver. E ali, claramente, a gente vê um cara que é Olha lá. misógino Ó. e que é machista. Rollo Tomassi. Parece, o que é? parece que tem um cara de É. banda, não parece Isso. um cara... Mas ele tá lindo aí, de verdade, tá? O que ele Ele diz? parece vários outros É. caras. O que ele coloca nesses livros aí? São 4 livros, tá? Mas a base dele é o seguinte: biologicamente as mulheres estão fadadas a se degradarem após os 26 anos. Porque afinal de Não, contas, isso os qualquer ser óvulos. humano, né? É. Nasceu. Ah, você nasceu, Não, já Vai tá passando Mas o essa tempo, parte- você já... cada Amiga, dia... Tem que lembrar É. disso, gente. Já começa a contagem regressiva. Eu nasci em já. 70, eu já tô Isso. bem degradado. Isto. Mas ele diz que as mulheres começam a se degradar depois dos 26 anos Sim, sim, por vamos. causa da quantidade de óvulos que nós temos. E que a gente perde nosso valor como mulher. Já os homens, eles têm a tendência a irem ganhando mais valor com o passar do tempo e aos 40 anos eles podem atingir o auge. Ou seja, ele incentiva os outros homens a sempre procurarem mulheres mais novas e a desprezarem aquelas mulheres que têm mais idade. Eles chamam de valor sexual de mercado. É. Você ia falar isso? É super respeitoso, inclusive. Demais. Eu me sinto muito bem quando eu escuto isso. E o Red Pill provavelmente vem do Matrix, né? Daquela cena do... Vem, lá em escolher- 2000. Exatamente. De escolher a pílula vermelha, a Da pílula verdade azul. ou da- é. A Isso. pílula vermelha, se não me engano, é a que ele acordava para a Pra realidade É. isso. e descobria que o mundo era uma simulação. Sim. E É, a e no pílula caso, azul, você- ele continuaria nesse mundo de mentiras e Eu acho que eles iam ficar muito tristes de saber agora que eles se baseiam no Matrix para dar o nome do movimento. E eu acho que eles não sabem que o Matrix foi inventado por 2 irmãs transgênero. Eu acho que isso ia dar um bug Ai, na cabeça deles. sensacional, Porque adorei. são Eu 2 não mulheres sabia. trans que inventaram. É verdade. É verdade. Que inventaram, irmãs que criaram. Wachowski. Exatamente. Sensacional. É. E- Agora, eu posso explicar o lance do Calvo do Campari, porque eu que dei Sim, o sim. apelido, né? Você... Foi de você Foi. que vê. Ela- Mas aí... Ela é o rosto É que mesmo? começa a brincar É por com tudo isso. então. É. Ela que deu origem à série, então vamos E lá. que fez a descoberta, a grande descoberta. Ó, eu vou te falar, a gente aqui viu esse cara, alguns recortes dele, né? Sim.
E era um cara de paletó, né, e tal, calvo e falando sobre relacionamento. Isso. E a gente não sabia que ele era o calvo do Campari, até que Sim. todo mundo começou a chamar ele de calvo do Campari. Porque tudo começou, eu já fazia muitos vídeos sobre ele, como eles, né? E pegando aquelas falas, né, aquelas falas horrorosas que ele pede pra ser zoado, né? Tem alguma aí, o Paquito, se tiver, coloca aí pra gente. Se que tiver do Campari é melhor ainda. Tem tem umas que a 3, menina 4 do ofereceu Campari. cerveja, Tem. né? Eu ainda acho que essa história nem existiu, mas tudo bem. Não, a menina apareceu, a menina. A menina? A menina apareceu e contou a história. Aquela menina é uma comediante que fez aquele vídeo zoando. Eu vi uma menina, aquilo ali é fic dela. Sério? Aquilo lá é zoeira dela, é zoeira Essa dela. eu vi. Pô, eu acreditei. vi. Não. Não, ela é comediante, ela fez Tá. um personagem. Eu também não a conheci, eu também acreditei. Continua ou ele vai colocar? Ele vai procurando enquanto Tá. isso aí. E aí, quando eu descobri, através dos meus seguidores, que ele tinha participado de um reality show que chama O Crush Perfeito, no qual a intenção eram vários homens, acho que 5, né? 5 4 ou homens. 5, disputarem o amor de uma mulher. E esta mulher, que é a Joelma, inclusive ficamos amigas, beijo Joelma, se estiver assistindo. Essa mulher era uma mulher, na época já, com 50 anos, 2 filhos, inclusive a sua filha já tinha 32. Eu digo já porque, ou seja, segundo as filosofias do Thiago, até a filha dela já era sem valor de mercado, né? Inclusive canta muito a filha dela. Eu conheci por causa disso e comecei a seguir ela. Muito gente boa, ela canta, é muito massa. E aí eu trouxe, né, essa descoberta dessa incoerência e falei, gente, exposed do calvo do Campari. E esse vídeo, tipo, no primeiro dia já bateu 1 milhão e todo Mostrando mundo começou... esse reality. Mostrando esse reality, mostrando a Joelma maravilhosa. Contei que ela meteu um baita de um fora nele. Contei que, assim, com todos os outros caras, rolou uma química, foi super gostoso. Um papo rolava. E quando chegava no calvo do Campari, era um negócio assim. E aí fiz uma live com a Joelma. Isso foi um dia antes das ligações do calvo. Aí eu fiz uma live com a Joelma e na live eu perguntei, Joelma, conta pra gente, essa impressão que eu tive é real ou não? Realmente rolou uma química legal com os outros meninos e só com o Thiago? Ela falou, é real, realmente. E aí uma história que é muito legal, isso aí a gente tem que falar, porque a gente não pode perder a oportunidade de zoar. Todos os outros caras, em determinado ponto do programa, né, do encontro, que ela teve um encontro com cada um. E desses encontros ela ia escolher um pra prosseguir, pra talvez evoluir ou não pra um relacionamento. Ela ia continuar conhecendo a pessoa. E aí todos os caras, em determinado ponto, no final, até no meio, né, o Thiago lembrou, o cara pegava e davam, né, metia um beijão, dava um apertão e rolava uma química gostosa. E ela... Óbvio, tudo muito recíproco, não rolou nada ultrapassando limites de ninguém. E na hora do nosso calvinho do Campari, foi uma cena assim, ó, os dois no carro, que ele foi procrastinando assim a tomada de uma atitude, com aquela coisa sempre sem graça. E aí ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente dá um selinho. Se rolar, a gente evolui para um beijo, mas se não rolar... Aí ela... Ela deu por dó, foi aí ridícula foi tipo aquela uma cena. E é assim que o nosso homem alfa de atitude chega numa mulher. Pediu um selinho. Pediu um selinho, olha que coisa mais fofinha, Vanessa, gente. o que você acha disso daí? Eu achei muito sensacional quando a Bruna trouxe tudo isso, porque derrubou as principais 3 pilares deles, que é o seguinte, uma mulher não pode ter mais do que 30 anos. Ele é apaixonado, querendo conquistar uma de 50. Uma mulher não pode ser mãe solteira de jeito nenhum e um homem não deve nunca assumir o filho que é de um outro homem. Ela já tinha 2 filhos e uma mulher não pode ser rodada. Ela já era separada. Mais do que já tinha tido 2 relacionamentos, 2 casamentos. Então, ali começa a incongruência.